A gente também pode imaginar que a simulação, Brena, ela é um mecanismo para evitar dano na carreira profissional, do profissional envolvido. Eu tinha até anotado outra coisa para a gente falar sobre simulação, não só para profissional de saúde, mas quando você está me provocando com isso aqui, acho que é importantíssimo, que é a questão da liability, né? A questão dos processos. Então, eu sou obstetra. Aqui essa cultura não está tão forte ainda, começou, né? Mas lá fora, nos Estados Unidos principalmente, todo obstetra paga um seguro do processo. Ele não pergunta se, é quando, quantos ele vai ter ao longo da carreira. Então, o processo vai chegar. Infelizmente, isso é muito ruído, a gente sabe exatamente do momento, exatamente quão distante as pessoas estão do fisiológico, né, da natureza que a gente não controla, mas a gente pode minimizar, sim, as falhas, claramente. Então, as pessoas pagam o seguro contra processo, os obstetras. Então, as seguradoras agora, lógico que eles querem ter menos pagamento de danos. Então, o que é que eles fazem? Eles obrigaram as pessoas, ganham descontos importantes se elas participarem obrigatoriamente de simulação. E aí tem um artigo agora publicado agora no meio da pandemia saiu, então os dados foram coletados pré-pandemia, mostrando que essas seguradoras que tiveram de maneira sistemática os seus obstetras treinando em simulação tiveram menor número de processos. Excelente. Então, isso é um impacto direto em custo, em qualidade da assistência. Então, mesmo aqueles erros preveníveis diminuíram. Então, isso é uma coisa matemática. Saiu na Obstetric and Gynecology, uma revista séria, metodologicamente bem feita. Eu achei fantástico ter um dado objetivo, sim, porque eu acho que há uma percepção, né, Luciana, de que é natural, que se você for bem capacitado, você vai errar menos. E na pior das hipóteses, na presença de um erro, o fato de você provar que foi bem certificado, sim, você sai de critérios, por exemplo, de imprudência ou negligência. Eu me capacitei, eu treinei, eu estava apto. O que aconteceu foi imponderável. E aí, numa linguagem jurídica, é muito pouco provável que o detentor do poder de definir ao réu a culpabilidade ou não, vai dizer, realmente, foi o imponderável. E a gente está lidando com uma atitude biológica que tem eventos imponderáveis. Mas partindo e saindo do lado venal, que achei maravilhoso, eu gostaria, inclusive, que, se possível, fosse disponibilizado para mim e para os outros telespectadores e ouvintes desse cast, o link para que a gente pudesse ter acesso à chamada desse artigo, porque muito me interessa, tenho certeza que muito interessa para vocês. Mas falando agora de emoções. Eu tenho contato com residentes na minha vida de formação, né? E sempre tive uma postura, fui chefe de residente de cirurgia geral, era chefe dos estudantes, e a gente via a diferença, né? A falta de nivelamento. A gente conseguia até nivelar mais facilmente habilidades técnicas, mas é muito difícil nivelar habilidades cognitivas, comportamentais, sociais. Soft skills. E as pessoas sofrem, gente. O estudante sofre, o aluno sofre. Alunos que não aguentavam a pancada de um plantão mais difícil, não aguentavam... vamos até extrapolar, ficavam depressivos. E isso afetava a construção de carreira. Era gente que queria ser cirurgião, que podia ser um maravilhoso cirurgião, e disse, não é para mim, não aguentei aquela pancada. Vocês entendem esse outro lado também, sabe, Lu? E é claro que a gente está falando muito de parte médica e essa pegada toda interprofissional da instituição. É óbvio que a gente tem que dar, tá certo, o valor igual. Isso vale para ambas, tá? O quão a gente não poderia prevenir, diminuir frustrações, diminuir depressões, diminuir desistências. Quantos e quantos profissionais de saúde poderiam continuar na carreira como excelentes profissionais de saúde, mas eles foram sendo decepcionados pela vida, por não ter tido a oportunidade de nivelar os seus skills, expectativas, lidar com perda. Sim. É isso, Lu? A simulação é justamente para isso, né? É o procedimento, mas também a habilidade afetiva, cognitiva, o que a gente chama das soft skills, a gente tem que trabalhar e a gente pode colocar tanto para os estudantes que estão iniciando e aí se deparar com a possibilidade, mas também a importância de trazer esses profissionais que estão lá, que a gente vê que muitas vezes estão há muito tempo e começa a se perder essas habilidades. E aí a gente traz a questão da empatia, da liderança, da comunicação, como é que eu vou fazer a comunicação da má notícia, né? Como é a reação. Então, dentro da simulação, a gente pode trabalhar com atores e ele vai ter uma reação e qual vai ser a minha reação diante disso. É importante trabalhar
essas outras habilidades que muitas vezes a gente não está aprendendo na faculdade. Sim. Ou então que durante todo o nosso... Bem, na FPS aprende Na também, tá? FPS, sim. Mas, e na vida profissional a gente vai perdendo com o tempo. Então, esse resgate dessas habilidades dentro da simulação é importante. O gerenciamento de crise, eu acho que é um dos fatores principais que a gente tem dentro da equipe, né? Porque, vamos lá, numa parada, se a gente não tiver o líder da parada, o paciente vai morrer porque não teve uma pessoa que fez a gestão daquela atividade. E isso a gente vê que está perdendo em alguns momentos dentro do hospital, porque a equipe, cadê a colaboração, né? Cadê o trabalho em equipe? E isso a gente, dentro da simulação, a gente consegue resgatar essas funções e depois a gente discute o que foi que deu errado, o que foi que deu certo, como é que a gente pode melhorar isso, repete e vamos novamente até sair um resultado satisfatório para ter lá na frente, quando houver isso na vida real, como é que eu vou agir.